Como vimos antes, Pepino tornou-se rei, né? Inaugurou a dinastia carolíngia. Após a sua morte, sucedeu o seu filho, Carlos Magno. E Carlos Magno, ele conquista um grande território. Repare aqui, né? Uma parte aqui da Itália, boa parte da Itália, onde hoje é a Alemanha. Aqui onde hoje é a Espanha, nós temos os muçulmanos. Então, ele conquista um vasto território. E ele continua a aliança com a igreja, um protetor da igreja. Ele foi coroado imperador pelo Papa, então no Natal do ano 800, como se ele fosse um herdeiro do antigo Império Romano. Ele vai usar muita força para converter. Muitos se tornaram cristãos diante de Carlos Magno, né? Ou você virava cristão ou você morria. Então ele conquistou um grande território, aumentou, né, o cristianismo e se tornou protetor da igreja. E para administrar esse império gigante, ele contou com o auxílio de condes e marqueses. Então, em muitas partes aqui do império, os condes e marqueses vão se tornar depois grandes proprietários de terra. Eles vão dar origem, né, depois da morte de Carlos Magno, aos senhores feudais, né? Cada um com o seu castelo. E eles vão ajudar depois a criar o feudalismo, que nós vamos estudar depois. Então, esses condes e marqueses eram guerreiros, pessoas escolhidas, né, por Carlos Magno, mas depois da morte dele, eles vão ganhar autonomia. Aí. E Carlos Magno, além de criar um vasto império, ele, durante a sua vida, ele promoveu a Renascença Carolíngia, que vai então contribuir para a preservação da cultura da antiguidade clássica. Então, naquela época não tinha impressora. Então você imagine um livro como a Bíblia, ou algum livro grego, romano, como preservar esses livros? Então ele teve a ajuda dos monges copistas. Nos mosteiros, né, em alguns mosteiros, os monges se organizavam e escreviam os livros para conservá-los, né? Então, na falta de uma impressora, como aqui a imagem mostra, né, eles acabavam escrevendo os livros. Um livro famoso e bem conhecido, a Bíblia, na época ela foi escrita em latim. E como é que os copistas faziam, né, os monges? Um exemplo simples cada monge ficava com um livro da Bíblia. Então, um monge ficava com Gênesis, o outro com Êxodo. E assim, os monges escreviam a Bíblia do grego, né, do aramaico, para o latim, e preservavam, né, a Bíblia. Então, os monges copistas foram importantes para preservar não só a Bíblia, mas muitas obras da antiguidade. E após a morte de Carlos Magno, então aqui nós temos um mapa, o seu império foi dividido, né? Reparem aqui embaixo os estados da igreja. Desde Pepino Breve e Carlos Magno, eles cederam esses territórios para Roma, para o Papa. Então aqui está a origem do que hoje é o Vaticano, né? Depois a Itália vai tomar boa parte do território. Então hoje os estados pontifícios, né, do Papa,
hoje se limita ao Vaticano. Mas aqui está a origem do Vaticano, né, do Estado da Igreja. E aqui em cima, então, a divisão, né, três filhos, né, do Carlos Magno, sendo que essa parte vermelha deu origem à atual França, a parte verde deu origem à Alemanha, e essa parte aqui se dividiu, né? Uma parte virou França, uma parte virou Itália, aqui a Holanda, a Bélgica, Luxemburgo. Então essa parte do meio se dividiu, mas aqui temos a origem da França, aqui a origem da Alemanha. Então encerrando, né, o Reino Franco e depois o Império Franco, a gente pode ver que eles contribuíram muito para a formação da cultura ocidental, né? Protegendo a igreja, ajudando na tradução da Bíblia para o latim, né? Incentivando a preservação de muitas obras clássicas e aí então ajudando a formar o mapa da Europa atual.